existem algumas ações que você pode fazer para que a sua máquina não estrague. Isso, para mim, é extraordinário. Quando eu sei o que eu devo fazer para manter a minha máquina costurando perfeitamente, é fantástico também. Porque eu acredito que quando eu aprendo a consertar, quando eu aprendo a ajustar, quando eu aprendo a regular a minha máquina de costura, isso é fenomenal porque me traz a independência, evita estresse, evita dor de cabeça e traz para você que é costureira ou para você que tem uma máquina de costura, traz para você esta liberdade. Hoje eu resolvi trazer esse conteúdo incrível porque muitas mulheres aprenderam comigo, outras mulheres vão aprender hoje também, que existe algo que você pode fazer que evita que a sua máquina estrague. É uma ação, Elaine? Não, são muitas ações que você vai poder fazer como costureira que evita que a sua máquina estrague. E uma é essa ação. E do que eu estou falando para você hoje? Hoje eu estou falando exclusivamente de você limpar a sua máquina de costura. Só que existe algo que você vai precisar entender, que limpar a sua máquina de costura não significa pegar apenas um paninho e passar por fora da sua máquina de costura. Por quê? A caixa da máquina de costura, a embalagem externa da máquina de costura, não vai interferir na qualidade da máquina. Então, isso não significa que a sua máquina vai parar de dar problema ou a sua máquina não vai dar problema se você pegar um paninho e fazer desse jeitinho que eu vou te mostrar. Vamos fazer como exemplo esta máquina aqui, tá? Como exemplo, você vai ver essa máquina. Então, pegar um paninho de limpeza, limpar a sua máquina de costura aqui, ó, tá? Passar um produto, né? Não vai evitar que a sua máquina estrague. O que evita que a sua máquina estrague é que você faça a limpeza entre os dentes da sua máquina, a chapinha e o dente, que você faça a limpeza do conjunto de tensor, que você faça a limpeza no enchedor de bobina. Isso vai evitar que a sua máquina estrague. Definitivamente isso vai evitar. Então, eu tenho uma máquina de costura, Elaine. Eu preciso limpar entre os dentes da máquina? Sim. A quebra da chapa da máquina de costura é normal acontecer quando você não limpa esta parte da máquina. Então, é de extrema importância você limpar entre os dentes. Vamos lá, gente. Quer ver? Olha só. Agora vamos prestar atenção aqui. Olha aqui para mim, gente. Entenda bem o que acontece quando não há limpeza na máquina de costura. Quando não há esse tipo de trabalho. Isso faz com que a chapa da sua máquina, ó, a chapa da sua máquina quebre. Tá vendo aqui? Deixa eu vir bem aqui na frente, ó. Tá vendo aqui, ó? É muito comum quebrar a chapinha da agulha, afundar a chapinha da agulha, tá vendo aqui, ó? Por que aconteceu isso aqui? Pode acontecer também por sujeira na máquina, tá? Então, o que acontece? Nós temos na máquina os dentes, tá vendo aqui, ó? Os dentinhos, as serrilhas, como você chama isso? Dente ou serrilha? Então, com o passar dos dias que você vai costurando, vai acumulando aqui, ó, poeira, sujeira. E aí, aqui vai ficando alto. O que acontece, gente? Presta bem atenção que isso aqui vai evitar que a sua máquina estrague. Quando você entende que aqui pode ser um acumulador de poeira, e vai ser, tá? Conforme você vai costurando, o tecido vai soltando poeira, vai acumulando aqui. Aí a máquina solta óleo, isso vai endurecendo.
vai ficando uma crosta aqui. Conforme vai acumulando a sujeira, a máquina vai fazer o quê? Vai precisar puxar o tecido, não vai conseguir. Por quê? Conforme a sujeira vai vindo aqui, ó, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Conforme a sujeira vai vindo aqui, ó, ela vai afastando o dente da chapa. Consequentemente, o arrastador, os dentinhos, né, aqui da máquina, sobe, tá vendo? Ó? Ele acaba baixando e a chapa sobe. Então, acaba que a sua máquina parando de puxar, tá? Então, olha aqui, ó. Sujeira acumulando vai fazendo com que o dente se afaste. Então, vamos lá. Eu acho que eu vou conseguir trazer para você de uma forma que você realmente entenda a necessidade disso. E eu vou explicar de quanto em quanto tempo você deve fazer isso, quais as ferramentas que você vai utilizar para fazer essa limpeza, tá? Quais são as ferramentas que você precisa. Então, presta bem atenção. Chegando para cá, foca aqui comigo, tá? Olha só. Então, o acúmulo de sujeira faz com que a máquina quebre, faz com que a máquina não puxe o tecido. E pode ser que você estava costurando um período e estava indo tão bem a máquina, e nesse período a máquina deu problema, parou de puxar o tecido. Pode sim ter quebrado a chapa e pode sim ter acumulado muita sujeira. Esses dias atrás, eu fui na empresa, né? E lá na minha empresa, eu vi que estava dando um defeitinho. Nós fazemos um boné que ele vai vivo, né? Ele vai vivo, ele vai o cordãozinho e vai o vivo. E quando a menina passava no aparelho esse vivo e ia costurar, estava ficando afastado a costura desse vivo. E aí eu falei para a encarregada, né? Falei assim, ó, dá uma olhada naquela costura ali que está ficando afastada, não está ficando próxima. E a gente precisa dar uma melhorada nisso, precisa ajustar isso. Nesse momento, ela foi observar. E aí, por mais que a costureira jogasse o tecido mais próximo ao calcador, mesmo assim ficava distante. E no começo do tecido também, a hora que ela colocava os dois tecidos, que era o tecido superior, que é aqui em cima, por exemplo, assim, ó, gente, ó, ia um tecidinho aqui, o outro aqui, e ainda tinha o vivo, né, para puxar, a máquina patinava. Quando eu vi aquilo, eu falei, olha, vamos dar um pouquinho de pressão no calcador? Aí nós demos um pouquinho de pressão no calcador. Não consertou. Nem toda solução é para aquele problema. Mas nós precisamos, sim, testar. Nós precisamos ir lá e observar. Então, quando ela ia costurar os três, né? Puxar o cordão de vivo, mais os dois tecidos da costura que ia sobrepor, né? O que acontecia ali? A máquina patinava, segurava, ela fazia assim, ó. Em vez dela, o dente conseguir puxar, porque o que trabalha é o transporte da máquina, o dente puxar, não conseguia puxar. E aí eu falei para ela assim, ó, aperta a pressão. E aí ela apertou. Lembra que eu estava dizendo? Não resolveu o problema. Estava ficando ainda distante. O que significa isso, gente? Eu apertei a pressão do calcador. Não resolveu o problema não é ali. Presta atenção. Então, por isso que eu estou te dizendo, existem inúmeras soluções para o mesmo problema, mas às vezes você vai aplicar a solução e não é aquela. O que eu faço? Eu vou ver se aquela aplicação daquela solução que eu coloquei na minha máquina, se ela não solucionou o problema, eu vou retroceder. O que significa isso, Elaine? Se eu der pressão no calcador, pela rosca de pressão, apertei, dei 2, 3 voltinhas, apertei a rosca de pressão da minha máquina, não solucionou o problema, eu retiro o que eu fiz. Presta atenção que isso vai te salvar, tá? Por quê? Acontece muito de você mexer na máquina de costura, mexer onde não era o problema,
tá? Não era o problema, porque você não conseguiu identificar o problema corretamente e aí piorar uma outra situação, tá? Então, vamos lá, voltando lá. O que eu fiz, tá? O que eu fiz? Então, eu falei para ela, levanta daí, deixa eu sentar aí na máquina um pouquinho. No que eu apertei a pressão do calcador, eu desfiz o serviço. Aí, presta atenção, existe uma técnica de erguer o dente da máquina. Existe a técnica de erguer da máquina doméstica e existe a técnica de você erguer da máquina industrial. Porém, a máquina doméstica e tanto a máquina industrial, a gente pode fazer umas gambiarrinhas. Mas cuidado com as gambiarras. E aí, próximo passo foi o quê? Erguer o dentinho. É uma máquina industrial que eu estava falando. Não estou falando de uma máquina doméstica. Era uma máquina industrial. Quando eu fui erguer, soltei o parafuso, fui erguer, que é uma regulagem de 30 segundos, ergui a máquina, soltei o parafuso, apertei para erguer, não subiu. Não subiu o dente. Por quê? Olha aqui, gente, eu gosto que você aprenda. Quando nós temos a regulagem da altura do dente, existe, às vezes, um espacinho de milímetros. Olha aqui para mim. De milímetros que a nossa máquina, que a nossa chapa fica de distância do dente, tá? E aí, você pode vir aqui, lá, debaixo da máquina industrial, apertar e erguer um pouco mais. Então, ele vai ficar mais alto. Se ele ficar muito alto, sua máquina também não vai costurar. Mas aí eu tentei erguer, não subiu. Falei, tá precisando de uma limpadinha. Fui lá, pedi uma chave de fenda grande, tipo essa daqui. Eu gosto que a chave de fenda seja desse tamanho para soltar o dente. Soltei o dente, tirei a chapa, peguei a própria pontinha da chave de fenda, peguei um pincelzinho, limpei entre os dentes, coloquei a chapinha, coloquei os 2 parafusinhos novamente, apertei, presta atenção, ergui a máquina novamente, soltei o parafuso, aí subiu. Aí o dente foi para cima, por quê? A sujeira que estava acumulada aqui impedia que o dente erguesse. Você está entendendo o que eu estou falando? Impedia que o dente erguesse. Então, eu quero que você entenda que se você não fizer essa limpeza, a sua máquina pode apresentar um problema.